Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Deixa morar em tua presença. Ainda que eu soubesse palavras mais profundas que oceano, e minha voz fosse tão alta como o céu, eu nunca saberia expressar o quanto isso é tudo que eu preciso. É mais do que eu posso sonhar. Tua presença vale mais que o ouro.
Vamos orar ao Senhor para começarmos o culto? Oremos. Eterno Deus e Pai, queremos te agradecer por mais um dia que tu nos concede de vida e saúde na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui e que o Senhor venha nos abençoar nesta noite e que possamos, Senhor, ouvir a tua palavra e colocá-la, Senhor, em nossos corações, praticando-as no dia a dia. Abençoa, Senhor, a cada um aqui presente, aqueles que estão online. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Cantemos juntos o hino 270. Podeis assentar. Leitura da palavra do Senhor no Salmo 96. Estamos alegres com a presença da nossa irmã Heroína. Deus o abençoou muito, né, na recuperação. Tá bom. Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão
todas as árvores dos bosques, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Amém? Vamos louvar ao Senhor, continuar louvando. Amém. Se coloque de pé. Vamos continuar louvando ao Senhor. Como forma também do nosso louvor, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. E nós podemos celebrar ao Senhor nesse tempo. Então o irmão Isaías vai orar já pelas nossas ofertas também. E aí logo depois que ele ore, nós já continuamos a celebrar ao Senhor por esse tempo. Então, estenda suas mãos, vamos orar juntos, clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade em poder contribuir com a tua causa. Continua, Senhor, abençoando a cada um, prosperando a vida de cada um em todos os sentidos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E juntos podemos declarar essa canção que nos lembra sobre essa verdade. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Ele é exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Fizemos isso. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver.
te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Nós queremos ver, Senhor, ver a tua face, te adorar, te exaltar em todo tempo, em todo momento. Seja esse nosso desejo e adoração ao Senhor. Amém e aleluia. Que nós possamos também declarar que o nosso Deus, Ele é o único que merece todo louvor, toda adoração, toda exaltação. E nós, se estamos aqui para o adorar em todo momento, em todo tempo. Seja essa a nossa declaração ao Senhor. Declaramos isso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Podemos declarar isso? As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito, em verdade.
no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor. Seja o Senhor adorado, exaltado entre nós, Jesus. Em todo tempo, em todo momento, nós te adoramos, Senhor. E esse Deus que nós exaltamos, eu quero te convidar a continuar declarando que Ele é soberano, que Ele é exaltado. E que nós em todo tempo declararemos que Ele é esse Senhor sobre nós. Fizemos isso. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. mas aqui adorarei, estás aqui, dando-te dons, te adorarei, te adorarei, estás aqui, sarando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando as nossas histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus, nós te adoramos, Senhor. Dizemos que o Senhor é exaltado, soberano, nós confiamos em Ti, Jesus. Independente das circunstâncias, nós descansamos no Senhor. Lágrimas estão nos corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Quero te convidar nesse momento para você apresentar no seu coração todo tipo de doença, crise, dúvida, questão que você precisa apresentar ao nosso Deus. E eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Orar para que o Senhor possa nos constantemente alimentar de tamanha fé, de tamanha graça, para que possamos viver o sobrenatural dele sobre nós. Muitas vezes nós passamos por situações, nós percebemos que as situações minam a nossa fé, a confiança que temos no Senhor. E a palavra de Deus por diversas vezes nos instrui que nós precisamos constantemente acreditar num Deus que pode todas as coisas e que deseja transformar a minha e a sua vida. E talvez você hoje chega nessa noite com tantas questões, questionamentos e inquietações. E eu quero te convidar a orarmos neste momento. A orarmos pelas nossas crises, pela nossa incredulidade muitas vezes. Mas eu quero te convidar a apresentar e levantarmos um clamor ao Senhor neste tempo. Eu quero te convidar a fazer isso. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos clamar ao Senhor, Jesus. Que nós cremos, ó Deus, que não existe outro além do Senhor, soberano sobre os céus e sobre a terra, Deus. Mas nós também, ao olharmos para o nosso coração, nós lidamos com muitas incredulidades, com muitas inconstâncias, com muitas vezes o nosso coração foi minado, nosso coração foi frustrado pelas experiências ruins que tivemos, Pai. Mas nós queremos clamar nessa noite, Deus. Nós sabemos que não existe nada que o Senhor não pode fazer. E o desejo do Senhor é em todo tempo mover a Tua graça sobre nós, através de nós, nos usando para sermos boca do Senhor também, Pai. Nós queremos clamar nessa noite, Deus, usa-nos, ajuda-nos com a nossa falta de fé, ajude-nos com a nossa incredulidade, quebra as barreiras que muitas vezes se colocam sobre nós, que nos impedem de ver, de crer no Senhor, Pai.
Pai, ajude-nos para que nós possamos viver uma vida de uma forma diferente, Deus. Nós possamos nos mover de uma forma diferente, Jesus. E que em nome de Jesus, esse Deus que nós cantamos e declaramos que é um Deus que muda histórias, que é um Deus que transforma vidas, que é um Deus que cura pessoas, nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai. Vem curar, vem derramar o Teu poder sobre nós, ó Deus. E Jesus, nós queremos clamar em todo tempo, porque cremos um Deus que é um Deus de milagres. Nós queremos um Deus que é um Deus de promessas, que a despeito de nós, a despeito da nossa incredulidade, a despeito da nossa falta de fé, o Senhor continua sendo Deus, Pai. Nós dispomos o nosso coração e as nossas vidas ao Senhor, Jesus. Nós queremos em todo tempo, em todo momento, crer e confiar na certeza do nosso Deus, na certeza do Deus que nós cremos e confiamos, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós derramamos ao Senhor, Pai, e clamamos, ó Pai, venha sobre nós com a sua graça, venha sobre nós com o seu poder, Jesus, em todo tempo, em todo momento. É isso que nós oramos, Deus. Aleluia e amém. Amém, meu irmão, você pode se assentar. Convido a nossa irmã Heroína para vir dar o seu testemunho. Meus irmãos, eu estou aqui, como vocês bem sabem, que há muito tempo atrás, anos, vivia sofrendo com muitas dores nas minhas pernas. Mas até então eu não tinha coragem para passar pela cirurgia. Não sabia que ia ser preciso. Mas até que um dia, eu acho que o Senhor mostrou para mim que estava a hora de eu passar por essa cirurgia. Porque eu tive uma dor tão grande, que eu chorava. E Deus falou comigo: filha, a hora minha é agora. E eu senti a presença de Deus, do Espírito Santo, tocando em mim. E eu falei para minha filha: vamos procurar um médico, porque eu não quero mais passar por essa dor. Daí foi onde eu fui no médico, fui no outro, e todos estavam dizendo a mesma coisa. Mas aquela coragem veio que me preencheu tudo aquilo que as minhas preocupações, se vai dar certo ou se não vai, se eu vou deixar meus filhos, minha neta. Mas Deus era comigo e disse: a hora não é a sua, a hora minha é agora. Então, foi onde eu procurei mais de médico, todos diziam a mesma coisa. Quando um deles falou: o problema da senhora não é o joelho, o problema da senhora é o desgaste do fêmur. E ele dá esse reflexo no joelho, aonde a senhora acha que é o joelho. Daí procurei esse um que é que cuida do quadril. E ele fez radiografia tudo e falou: estava tudo desgastado. Ele falou: eu admiro muito a senhora de estar vindo aqui procurar por essa cirurgia sem ter caído. Porque a senhora, nessa idade, quem vem procurar para fazer cirurgia são pessoas de uma certa idade, igual a senhora, que caiu, aí precisa ser feito. E a senhora, com essa idade, como quem diz, veio de cara limpa, né? Passar por essa cirurgia. Falei: mas
esta é a vontade do meu Deus. Ele disse para mim, é a hora, é agora. Foi marcado. Fiz os exames, tudo. Para honra e glória, o dia que estava marcado, dia 15, estava marcado para 1h da tarde. Eu levantei, me assiei, fiquei pronta para esperar a hora de ir. Mas quando foi ali para as 11 horas, o telefone tocou, minha filha atendeu. Era assistente do médico dizendo, se a sua mãe puder vir um pouquinho antes, adiantou a outra que eu fiz, ela pode vir, que vai ser antes da 1. Aí ela já me levou, logo cheguei, me prepararam, e tudo, orei quando eu entrei na sala de cirurgia, entreguei todos aqueles nas mãos de Deus, que eles fossem um instrumento nas mãos de Deus para estar cuidando de mim. E com muita confiança. Entrei, passei pela cirurgia, minha cirurgia não demorou 2 horas. Quando voltei para o quarto. Voltei para o quarto, daí os remédios, o soro que precisava tomar, tudo isso. Quando chegou, passei a noite lá. Mas quando chegou no outro dia cedo, ele foi me ver. Terminou, viu tudo que eu tinha tomado e falou, a senhora está ótima. A senhora já está com alta. Falou, oh, glória a Deus. Bênção sem medidas. Aí ele apenas receitou. Vou receitar um paracetamol e um outro anticoagulante para que não corra o risco de ter uma trombose, qualquer coisa. Foi esse que ele tomou. Esse anticoagulante, ele falou, a senhora vai tomar só 1 mês. Use a meia quenda para evitar. Quanto ao paracetamol, só tomei no dia que eu voltei para casa. Está lá a caixa de remédio. Minhas dores acabaram. Então, meu irmão, eu quero aqui, estou aqui diante de todos, nosso pastor, todos vocês que oraram por mim. Eu agradeço de coração. Deus abençoe. Que vocês, qualquer o mínimo que tenha, um probleminha, o mínimo, entregue nas mãos de Deus, porque tudo Ele resolve. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço os que estão aqui e aqueles também que estão amigos e que não puderam estar aqui também. Deus o abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Amém, queridos. Que bênção. Glória a Deus, dona Heroína, pela sua vida. Que bênção. Vamos orar pelas crianças que vão sair junto com a Mirna. A Elis foi buscar. A Elis veio com a boneca hoje. Estenda suas mãos, meus irmãos. Pai, nós queremos te dar graças pela tua presença, queremos clamar em nome do Senhor Jesus, Pai. Que esse tempo que as crianças terão ali no seu cultinho, que seja um tempo abençoado pelo Senhor. Abençoa a vida da Elisa, a vida da Gabi, a vida da Mirna, que também estará ministrando a elas. E que em nome de Jesus elas possam constantemente crescer na graça e na presença do Senhor. É isso que nós oramos, te adoramos, te damos graças em todo o tempo, Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Se você puder abrir a palavra do Senhor comigo, o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12. E hoje leremos do 7 ao 11. (12). 1 Coríntios 12. Amém? Nós vamos ler do 7 ao 11.
Diz assim a palavra do Senhor: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém. Então, gente, nós temos falado há algum tempo sobre a manifestação dos dons e como nós, como cristãos, fluímos nos dons do Espírito, entendendo aquele princípio que nós começamos a falar, que Deus nos deu uma ferramenta. Então, os dons são as ferramentas do Senhor para que nós possamos, como igreja, desenvolver o seu propósito. Então, existe um propósito de Deus de primeiro nos se relacionar conosco, de nós conhecermos mais a Ele e também de expressarmos a Tua glória à humanidade. E Ele faz isso por meio dos dons do Espírito através de nós. Então nós vemos conversando sobre isso, sobre como Deus manifesta os dons no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre os dons de poder. Lembra, na semana passada eu fiz uma separação, entendendo esse processo de dons, de como os dons se manifestam, mas com uma forma didática ou uma forma prática. Eu fiz uma divisão dos dons, não está na Bíblia, mas todos os dons estão na Bíblia, mas para ser prático e didático, eu fiz algumas separações nos processos. O primeiro foi os dons de revelação, e os primeiros, 3 dons que nós falamos na semana passada, foi o dom de discernimento do Espírito, que nos faz discernir a fonte, ou o mover, ou como alguma coisa está acontecendo, o porquê, e aí nos faz ter essa clareza do que está acontecendo por trás de uma situação. E aí eu citei alguns exemplos bíblicos, até mesmo usando o exemplo de Jesus, de quando ele discerne que alguma pessoa, quando chega uma pessoa para ele, estava endemoniado, mas o demônio o fazia ficar corcunda. E quando nós olhamos para isso, Jesus poderia declarar cura para aquele irmão e não seria curado, porque ele não precisaria de cura, mas de libertação. E o discernimento de espírito faz a gente entender as fontes das coisas. Depois nós lidamos e falamos sobre a palavra de conhecimento, que é uma palavra de Deus que nos faz entender algumas situações. Citamos exemplos que o próprio Jesus fluiu nos dons de palavra de conhecimento, também outros exemplos durante a história, de pessoas que foram ministrados por Deus e receberam um conhecimento do passado ou do presente, que foi como uma porta de entrada para o Evangelho, ou foi como um princípio para que ele pudesse desenvolver algo de Deus, para falar de Jesus, para mover pessoas a se aproximar do Senhor. Também a palavra de sabedoria, que é uma palavra onde Deus compartilha uma sabedoria futura sobre as nossas vidas, com o objetivo da gente entregar algum conselho, alguma direção clara para alguém. Eu citei alguns exemplos na Bíblia, ou fora delas também, onde nós olhamos que a palavra de sabedoria acontece. Um clássico, que eu até citei na semana passada, o texto de José, quando ele ora para o faraó, e o faraó, para revelar o sonho, ele revela o sonho, ele tem uma palavra, um entendimento sobre aquilo que ia acontecer no futuro, e ele fala, olha, faraó, vai acontecer isso, isso e isso, guarde, faça celeiros, para que você possa guardar. Então, a sabedoria que ele recebe vem com um conselho. Ele tem uma sabedoria para revelar o sonho de faraó, para dizer, olha, vai vir no futuro uma grande seca, vai ter 7 anos de bonança, 7 anos de seca. E aí, junto disso, tem um conselho inserido de Deus, que é a palavra de sabedoria. Ela é sempre unida com uma revelação e um conselho de Deus. E também as formas como isso se manifesta, seja ela por meio do testemunho interior, seja ela por meio de visões, seja ela por meio de sonhos, seja ela por diversos ambientes,
onde se manifesta esse processo de aprendermos um pouco mais e vivenciarmos os dons do Espírito. E hoje nós falaremos sobre os dons que são chamados os dons de poder. Então, se você olhar aí na folhinha, você vai ter 3 dons que nós falaremos hoje: dom de cura, operação de milagres e o dom da fé. Então nós, ao olharmos isso, nós precisamos entender que os dons de poder, todos eles estão aí no mesmo bloco, porque todos eles dizem respeito a milagres que nós podemos vivenciar. E como eu gosto sempre de frisar, e a Bíblia deixa isso claro, lógico que qualquer cristão pode, em algum momento da vida, fluir em qualquer um dos dons. Por quê? Porque são sinais que a gente pode, como cristão, de repente, em algum momento ou outro, fluir. Eu já contei que eu não tenho o dom de cura sobre a minha vida. Gostaria bastante, a pessoa se reunir, um monte de gente sair orando e o povo ser curado. Seria assim uma coisa extraordinária, mas eu não tenho sobre a minha vida. Mas por algumas vezes, em situações específicas, orando por pessoas específicas, Deus derramou a cura por meio da minha vida, porque a Bíblia diz que mesmo a gente não tendo aquele dom específico, nós podemos fluir em algum ambiente nos dons, como sendo marcas dos sinais de Deus que nos acompanhariam, conforme a sua palavra descreve. Então, os dons são essa manifestação de Deus sobre nós, e os dons de poder cumprem esse papel de manifestar a graça sobrenatural do Senhor sobre nós, por meio de um milagre, por meio de algo extraordinário que aconteça sobre nós. Obrigado, Cléo, que esse copo hoje foi pouco. Hoje o calor está bastante. Então, os dons de poder, como nós vamos conversar hoje, são esses dons onde Deus, por meio da sua graça, ministra a vida de alguma pessoa, ou uma pessoa que é usada por isso, para que ele possa produzir ou vivenciar esses milagres, ou usar nessa ferramenta que Deus entregou para a vida dele. E aí eu separei esses dons por 2 processos, só para ficar prático para a gente entender. Primeiro, que os dons de cura e o dom de operação de milagres é um dom mais ativo. Nós somos os agentes propulsores dele. Então, quando Deus derrama, ou quando alguém tem o dom de cura, ou o dom de operação de milagres, e ele se dispõe para orar por alguém, as coisas começam a movimentar, porque ele está fluindo de algo que Deus colocou sobre ele. O dom da fé, que em alguns ambientes, algumas pessoas podem viver algumas experiências, mas existem pessoas que vivem mediante esse dom, que faz pessoas viverem algum tipo de milagre. Normalmente é algo que produz em nós uma fé extraordinária para que a gente possa viver o milagre. Então ele é um dom passivo. Nós recebemos dessa fé, ou desse dom, ou do mover desse dom em nós, para que a gente possa viver o milagre. Então, nenhum dom nós colocamos a mão e o milagre por meio do dom, por meio da graça de Deus em nós, acontece. No outro, nós recebemos a fé, e aí a fé produz aquilo que Deus quiser produzir. E quando nós olhamos sobre isso, eu gostaria de falar de forma mais prática possível, para que nós consigamos entender a diferenciação e como ele age em nós. Os dons de cura são dons que se movimentam na vida de nós, na vida das pessoas, e quem move nesse dom, quem flui nesse dom, normalmente vê milagres, e quando ele ora, quando ele se propõe a orar por alguém, as pessoas são curadas. Então, o objetivo do dom da cura é curar pessoas, curar a vida das pessoas. Então, quando nós olhamos na Bíblia, Jesus curando a mulher, Jesus curando Jesus curando o cego de nascença, Jesus curando outro tipo de pessoas na Bíblia, por diversas vezes ele manifesta do dom da cura. Então é um dom que cura a vida de alguém. O dom de operação de milagres, diferente disso, é um dom que não é, e aí a gente faz separação na Bíblia dessa forma: tudo que curou alguém
dom de cura. Tudo que foi milagres específicos que não envolveu a cura de alguém, operação de milagre. Exemplo, Jesus multiplicando a água e o vinho. Foi milagre, foi milagre. Foi cura, não foi cura. Foi operação de milagre. Jesus ressuscitando o filho daquela viúva que estava morto. Foi cura, não foi cura. Porque cura precisa estar vivo para curar. Foi milagre. Então, operação de milagre. Jesus movendo sobre diversos outros ambientes. Jesus acalmando a tempestade. Foi cura, não foi cura. Foi milagre. Então, a operação de milagres são esses ambientes onde Deus opera em nós coisas extraordinárias. Já o dom de cura tem a ver com Deus curando a nossa vida. Eu vivi 2 ambientes em relação ao dom de cura que me marcaram muito. Um deles foi de uma prima minha que tinha uma doença no útero e que não podia ter filhos por conta dessa doença. E eu lembro que em um ambiente específico, nós orando por ela, nós estávamos orando há algum tempo, Deus me usou para orar especificamente sobre aquela doença. E aí, naquele momento nós oramos, eu coloquei a mão sobre ela, orei sobre aquilo específico. E aí depois ela foi fazer o exame, foi curada. Hoje ela tem 3 filhos e está alegre, feliz com os filhos dela. Uma outra ambiente onde Deus me usou para curar, e essa área é uma área que Deus já me usou umas 3, 4 vezes, na área da fertilidade. Foi uma mulher lá de Bernardes, e ela não podia ter filho, ela é estéril, ela estava casada há um bom tempo. E naquele momento específico, eu entreguei uma palavra de sabedoria para ela, e eu já comentei com os irmãos que Deus, na área da palavra de sabedoria, Ele me direciona em alguns ambientes. E eu orei por ela, entreguei uma palavra de sabedoria, entreguei um conselho por ela, e logo depois eu orei pela vida dela, porque ela era estéril. E aí ela tinha alguns processos por conta da palavra de sabedoria para que ela cumprisse até que ela fosse mãe. E com a graça de Deus, hoje ela está já no último mês de gestação. Isso eu orei faz 10 anos para ela. E hoje é o último, ela tem 45 anos mais ou menos. Esse é o último mês de gestação dela. E o filho da Tati vai nascer para a honra e glória do Senhor. Mas Deus movimenta e usa pessoas para moverem o dom de cura e para curar pessoas. Então, quando Deus gera esse desejo em nós, quando Deus nos dá uma palavra, nos dá uma direção, Ele também nos incentiva para esse processo. E o dom de cura, o ambiente de mover nos milagres de Deus, é propósito de Deus para o nosso coração. Muitas vezes o diabo tenta ficar falando para nós que nós não vai acontecer, que Deus não quer curar. Nós usamos às vezes uma palavra que não existe na Bíblia, dizendo assim: Deus, se for da sua vontade, você vai curar. Essa palavra não existe na Bíblia. Deus nunca nos mandou orar dizendo se for da sua vontade, mas Ele mandou nos orar em nome de Jesus. E Jesus, por diversas vezes, quando Ele, em Mateus 16, quando Ele fala para os discípulos, Ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada, no céu, na terra, debaixo da terra, por isso vão e façam discípulos de toda a nação, e em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome, se vocês pisarem em alguma coisa, em alguma serpente, e ela te picar, você não será atingido, se você tomar coisa venenosa, você não será atingido, em meu nome, você curará pessoas, você orará, declarará sobre as pessoas que serão curadas. A ordenança de Deus para nós não é para que nós oramos para que a vontade dEle, ou Deus, se for da tua vontade, mas para que nós oramos declarando sobre a vida de pessoas, porque a autoridade do Senhor for entregue a nós, como discípulos do Senhor. Mas muitas vezes, em relação aos dons espirituais, aos dons de cura, nós estamos ligados ao resultado da coisa, e é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Além desses 2 dons que nós, ou desses 2 tipos de dons que nós falamos, nós também temos o dom da fé. Gente, a Bíblia fala que nós, como cristãos, todos recebemos uma medida de fé, e que essa medida de fé precisa ser desenvolvida, precisa avançar. Quanto mais conhecemos a Deus, mais desenvolvemos a medida de fé. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse não é o dom da fé que a Bíblia descreve. Mas a Bíblia descreve um texto clássico para nós, Hebreus 11, quando começa a falar sobre os heróis da fé. Uma das partes, ele fala: olha, pela fé
E aí ele está usando da presença do dom da fé. Ele fala, pela fé, Abraão sacrificou, ou foi para o sacrifício a Isaac, crendo que ainda que ele fosse morto, ele seria ressuscitado. Você imagina, Abraão, nós conhecemos a história, ele indo com o seu único filho, ouvindo uma palavra de Deus, e era o filho da promessa, ele ouve uma palavra de Deus e ele vai para aquele lugar, e a palavra de Deus diz que ele teve uma fé extraordinária que o fez chegar àquele lugar. Também fala, continuando esse texto de Hebreus, ele também fala, olha, pela fé, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados na fornalha e saíram ilesos. Quando nós olhamos, a Bíblia dá diversos outros exemplos de pessoas que fluíram no dom da fé. O dom da fé diz respeito a ambientes e a uma capacitação sobrenatural para viver algo extraordinário de Deus em alguns momentos. E aí nós podemos olhar para as nossas próprias vidas. Eu já vivi um ambiente desse, que foi um momento engraçado. Eu estava num lugar específico e eu precisava, meu carro, eu lembro que na época eu estava voltando de Presidente Prudente, o carro quebrou. E o carro quebrou e eu tinha um compromisso marcado na igreja. E eu não tinha nada a fazer, o carro começou a fumacear. E meu pai sempre falava, eu era novo na pilotagem, meu pai estressado com a questão de carro. E o meu irmão já tinha dado muito problema com isso. E aí naquele dia específico eu estava preocupado, angustiado, porque meu pai ia me matar. Eu ainda tinha uns 15 quilômetros, ia perder o compromisso. E eu que na época era líder de louvor, tinha que abrir a igreja, tinha um monte de coisas que dependiam de mim naquele momento lá. E aí eu comecei naquele momento a orar. Eu falei, Deus, não tem mais nada, mas eu vou orar. E a minha oração era, Deus, olha, que passe alguém aqui, que vá para minha casa, que me deixe lá em casa. E eu comecei a orar dessa forma. De repente, Deus olhou para mim e falou, por que você não ora para eu consertar seu carro? E eu falei, Deus, porque é impossível, né? O carro não vai voltar. Fundiu o motor, né? Se eu andar mais, vai fundir o motor. O carro começou, o radiador estourou, começou a sair fumaça. Então, se eu ando mais, meu pai sempre falou isso, olha, se começar a sair fumaça, para o carro. Que é melhor, porque senão funde o motor. E aí eu tinha aquele Palio que eu vim, quando eu cheguei aqui, eu tinha, né? E aí eu peguei, eu comecei a orar. Eu falei, tá bom, Deus, o Senhor está mandando. Eu comecei a orar, eu falei, Deus, conserta o carro, que esse carro possa funcionar, que eu possa ir em casa, e possa dar tudo certo, e não sei o quê. De repente eu fechei o carro e bati. A parte de cima dele, entrei no carro, liguei, e fui para minha casa, voltei, levei o carro segunda-feira no mecânico, o radiador não tinha nem estourado, a mangueira que não tinha, eu achei que tinha feito alguma coisa, tinha estourado uma coisa, não estava quebrada. E eu não precisei gastar com o carro, ainda cheguei no compromisso na hora certa. Então esse foi o momento onde eu desenvolvi, vivi de uma forma muito clara, uma experiência com o dom da fé. Porque, gente, eu na minha cabeça, nunca na minha vida eu orava para que Deus passasse alguém, que me desse uma carona, porque isso não era normal acontecer. Lá em Prudente isso daí é comum, todo mundo conhece todo mundo, o povo passa de Bernardes para Prudente, dá carona, então é normal acontecer. Então eu orei e falei, Deus, manda uma alma caridosa para que Ele possa me ajudar nesse processo. Mas aí Deus me deu um cutucãozinho e falou, por que você não desenvolve sua fé? Você não vive na fé que você fala que você prega. E aí naquele momento eu orei, eu falei, Deus, eu creio. E aí eu comecei a orar naquele momento, as coisas aconteceram, eu cheguei em minha casa, fui no mecânico depois na segunda-feira para ver se estava tudo certo. O carro não teve problema, o carro estava inteiro. Não precisei gastar e o carro não deu problema nessa área mais. Então essa foi uma manifestação do dom da fé. E às vezes nós vivemos sobre coisas. Se nós formos aqui abrir, cada um deve ter uma experiência que em algum momento da vida orou de forma específica por alguma coisa que sabia que não tinha como acontecer e Deus fez um milagre. Então o dom da fé diz respeito a esse momento onde Deus manifesta de forma sobrenatural sobre algo. E aí nós, ao olharmos sobre isso, nós olhamos na própria palavra de Deus sobre diversas coisas onde a fé e o processo de vivermos essa fé precisa
estar alinhada com o coração de Deus. Então, os dons de poder, e nós precisamos entender isso, são dons que nós precisamos aprender a não cair nas mentiras do diabo sobre isso. E algumas mentiras que o diabo muitas vezes coloca no nosso coração é que Deus mudou. O mesmo Deus, que o Deus do passado, ele não é o mesmo Deus de hoje. Ou às vezes que ele não nos deu essa autoridade, nós não temos a autoridade do céu para viver isso. Ou às vezes nós não é propósito de Deus, não é desejo do Senhor. A energia deu uma piscada. Ou às vezes não é uma ordenança de Deus para que oramos pelos enfermos, para que curamos pelas pessoas. Mas a Bíblia, eu quero tentar trabalhar essas 4 mentiras que o diabo coloca sobre os nossos corações. Primeiro, Deus não muda. Nós precisamos entender isso. Que às vezes nós olhamos para situações, ou olhamos nas nossas vidas, ou olhamos em alguns momentos, e nós achamos que o Deus da Bíblia mudou. Ou nós achamos que as coisas que aconteciam na palavra de Deus, ou que as coisas que Deus nos deu autoridade, não acontecem mais. Mas a Bíblia fala que Deus não muda, não há sombra de mudança sobre o nosso Deus. Nenhuma das suas palavras foram revogadas, ou existe algum tipo de possibilidade de Deus mentir. Um segundo ponto é que Deus, ele nos deu a autoridade, como o texto de Marcos 10, João 21, 16, Atos 1, 8, Deus nos deu poder, Ele também nos envia como seus discípulos para cumprirem os sinais dele. Ele diz, olha, em meu nome vocês curarão pessoas, em meu nome vocês beberão coisas, e nada acontecerá contigo, em meu nome você viverá. Tem um autor que me chamou muita atenção, John D. Lake, um missionário africano. Teve uma época, há um tempo atrás, há alguns anos atrás, a África, o continente africano, sofreu com uma epidemia muito grande, e o governo estava pagando para algumas pessoas fossem ajudar a curar as pessoas naquele lugar, ou ajudar a lidar com as pessoas naquele lugar. E o John D. Lake, de forma instantânea, sentiu de Deus uma direção para ele ir para lá, junto com uma equipe. Ele montou uma equipe, e ao montar essa equipe, ele foi para aquele lugar servir. E ele tinha recebeu uma palavra de Deus para isso, e ele tinha um propósito. Todo mundo, era uma doença contagiosa, infecciosa, e ele não usava luvas, ele não usava nada que pudesse proteger, porque ele cria de forma constante que a palavra de Deus era real, e se ele fosse tocado, se ele comesse algo que não era puro, ou algo que não era bom, nada faria mal para ele. E aí algumas pessoas da região, ele foi para aquele lugar, não ficou doente, e algumas pessoas começaram a olhar, foi tema até de um documentário, se você procurar sobre a vida dele na internet, você vai ver sobre isso. E aí começaram a perguntar para ele falou, não, tem uma palavra de Deus que diz, se eu tocar em uma coisa que estiver infectada, eu não serei contaminado, se eu beber alguma coisa envenenada, eu não morrerei, se eu pisar numa serpente, ela não me matará. E eu creio na palavra de Deus. E aí ele, mais fé ainda, ele olha para aquele rapaz e fala, você quer testar? E aí ele fez o teste, ele furou a palma da mão dele, colocou ela no microscópio, e ao colocar, aquele homem pegou a doença infecciosa e colocou do lado. E ao colocar e olhar no microscópio, aquele cientista ficou abismado, porque a doença, que era extremamente contagiosa, não chegava no sangue dele. Parecia que tinha criado uma barreira em volta do sangue dele. E aí virou tema de documentário, as pessoas começaram a falar da vida dele. E ele, por meio disso, começou a pregar o evangelho. E ele foi um dos missionários mais proeminentes naquele lugar. Mas porque ele creu numa palavra, numa autoridade que o Senhor Deus nos deu. Quando nós olhamos para isso, nós também precisamos entender que esses sinais deveriam acompanhar as nossas vidas. Jesus fala isso. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome vocês curarão pessoas, vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês pisarão, em meu nome nós viveremos, no nome de Jesus nós temos autoridade para viver isso.
E por último, uma mentira que às vezes o diabo coloca no nosso coração é que não é uma ordem de Deus, mas a Bíblia fala sobre uma ordenança de Deus. Isaías 53:4 diz que o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E em Mateus 8, quando Jesus envia os seus discípulos, ele envia e fala: vão em meu nome, façam essas coisas e preguem dessa forma. E aí ele diz: olha, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías, vocês verão tal coisa acontecendo, vocês verão tal coisa acontecendo. E quando nós olhamos para isso, nós temos uma ordenança do Senhor sobre nós. Nós, como igreja, deveríamos viver mediante ao poder de Deus. Atos 1:8 diz que Deus derramou sobre nós o poder do alto para que nós sejamos suas testemunhas. Então, todos nós que somos cristãos, somos filhos e filhas de Deus, temos liberado o poder de Deus sobre nós. Mas muitas vezes nós caímos na mentira maligna, que não é uma ordenança de Deus. E percebe que muitas vezes nós não, ou temos medo, ou ficamos inquietos de lidar com a palavra de Deus em alguns textos. Eu fico chocado quando eu vejo o texto de Atos 1:8. E texto de Atos 1:8, milagre, texto de Atos 1:8 não, perdão, Atos 3, um milagre de Pedro, através da vida daquele paralítico que estava à beira da porta Formosa. Vocês todos conhecem o texto, se você não conhece, depois abra lá em Atos 3. E Atos 3, Pedro e João vão ao templo, e ao ir à sinagoga naquele momento, eles se encontram com um paralítico. O paralítico pede uma esmola para eles, e ele fala: olha, não tem nada. E aí Pedro olha para ele e fala: olha para mim. O paralítico olha, imaginando talvez que ia receber alguma coisa, percebe que Pedro não ora. Mas Pedro dá uma palavra de autoridade sobre ele, porque Deus já tinha liberado isso para ele. Pedro diz: olha, mas tudo que eu tenho eu te dou. E o texto fala: tomando pela mão, o pôs de pé. Quantos de nós temos a coragem que Pedro teve de orar um paralítico na rua, antes de orar, tomar pela mão, colocar de pé pela autoridade de Deus? E você percebe que deveria ser esse o nosso desafio de vida, cumprindo a palavra de Deus sobre nós, porque Jesus nos diz que nós temos o poder do céu, nós somos ordenados por Deus a clamar para que Ele mude realidades, a orar por cura. E fazer pensar sobre motivos que precisamos para que nós cresçamos verdadeiramente nos dons do Espírito de Deus. Então eu quero te fazer pensar primeiramente, porque precisamos aprender a discernir os propósitos de Deus. Porque às vezes nós oramos a Deus, e muitas vezes por coisas que são nossas, muitas vezes por realidades nossas, e nós não entendemos o propósito de Deus e o desejo do Senhor. E Deus como um desejo, a palavra de Deus fala sobre isso. Eu tenho lido um livro do T.L. Osborne, que me chama muita atenção, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. E esse livro me chama a atenção porque T.L. Osborne, ele fala assim: olha, a Bíblia deixa claro que o desejo do Senhor é sarar as pessoas, é curar vidas, e que Ele usa a sua igreja nesse processo de cura. Por diversos ambientes, Isaías fala sobre isso, Jeremias fala sobre isso, o povo, Jesus falando ao povo em Jeremias 7, ele diz: olha, eu não pedi sacrifício para vocês, mas eu pedi para que vocês fossem uma luz para as nações, para que eles experimentassem do meu poder e que meu nome fosse engrandecido. E quando nós nos acovardamos ou nos limitamos, muitas vezes isso acontece porque nós não entendemos o propósito de Deus, que é desejo de Deus nos usar para que nós sejamos boca de cura, boca de Deus para transformar pessoas, para operar milagres, para usarmos da fé que Ele nos deu para vivermos coisas extraordinárias. Deus deseja curar as pessoas.
Deus deseja se compadecer com as pessoas. Eu gosto muito de Jesus. Em diversos ambientes na Bíblia, ele olha para as pessoas. Tem um dos textos que ele olha, alguém chega para ele e fala: Jesus, se queres que eu fique curado, diga. E Jesus fala: eu quero, e cura. Em outro momento, onde uma mulher, eu já preguei sobre esse texto, a mulher com fluxo de sangue desenvolve de uma tamanha fé e de um dom de fé e vive nesse ambiente a ponto de só tocar em Jesus. E o texto diz que ela cria, que se ela tocasse, Jesus manifestaria isso sobre ela. Nós precisamos entender que é desejo do Senhor nos usar para curar pessoas, para tocar na vida de pessoas, para nos compadecermos na vida das pessoas. Nós precisamos aprender sobre isso também, porque nós precisamos aprender a entender a fonte. Eu já tive uma experiência que me marcou muito, e depois disso eu comecei a aprender algumas coisas nesse sentido. Uma vez eu orei por alguém que estava com uma doença, e eu orei crendo, eu orei com o meu coração, sabendo que Deus, e que é desejo de Deus curar as pessoas, eu orei crendo para que Ele curasse aquela pessoa. Deus não curou, e eu fiquei frustrado por aquilo. Depois de um tempo, eu tive uma outra oportunidade, 2 ou 3 meses depois, e eu orava a Deus, falava: Deus, eu sei que o Senhor deseja curar, eu sei que é propósito do Senhor curar essa pessoa, e eu estou me dispondo para isso, Jesus. O que aconteceu? E aí Deus me deu uma clara visão naquele momento de que a pessoa não precisava de cura, mas ela precisava de libertação, e que quando ela fosse liberta, ela seria curada. E aí naquele momento, depois de viver aquele momento com Deus, eu orei, depois de entender o propósito de Deus, eu tive a clareza do Senhor, e eu orei. Na outra oportunidade que eu tive, eu orei expulsando o demônio sobre aquela pessoa. O demônio se manifestou, estribuchou, mas ninguém dizia que aquela mulher estava endemoniada em lugar nenhum. Por quê? Porque aquela mulher tinha cara de crente, gente, tinha cara de santa, tinha cara de que estava tudo bem na vida da pessoa, mas ela precisava de libertação. Enquanto ela não fosse liberta, o diabo que estava usando da vida dela, estava gerando aquela doença, ela não seria curada. E eu orei, ela foi liberta e curada, porque ela precisava de libertação do Senhor. E nós precisamos aprender a discernir. Às vezes nós oramos por cura por algumas pessoas, e a cura não acontece porque a pessoa não precisa da cura, mas ela precisa de libertação. Ou em alguns casos, nós olhamos na palavra e Deus nos direciona sobre isso. Em alguns casos é propósito de Deus que a pessoa não seja curada, e aí Deus nos direciona. E aí nós podemos usar o próprio texto de Paulo, em Gálatas 4:13, ele olha e fala: olha, por causa da minha aflição e da dor que eu estou vivendo, eu pude pregar a vocês. Então, para Paulo, o desejo de Deus não era que ele fosse curado. Mesmo ele crendo, mesmo ele se movendo em cura, e mesmo Deus, ele sabendo que Deus era poderoso para curar. Por isso nós precisamos aprender a ter discernimento do Senhor. E o último ponto, que para mim é o que muitas vezes acomete as nossas vidas, e nós não vemos os milagres de Deus, não vemos o poder do Senhor agindo sobre nós, é que nós, por conta da nossa incredulidade. E aí nesse tempo eu vou desenvolver um pouquinho sobre isso. Você pode também acompanhar aí. Primeiro, quando nós olhamos para o próprio Jesus, tem um lugar, quando ele estava lá em Caná da Galileia, em Mateus 13, que era a cidade dele, ele olha para aquele povo e ele fala: olha, naquele lugar, por conta da incredulidade do povo, não foram feitos mais milagres. Gente, é Jesus. Jesus está no lugar e ele está curando pessoas, e ele está vindo de um lugar onde ele curava muitas pessoas. Todo lugar que ele passava, ele curava. Todo lugar que ele passava, ele curava. E um pouco antes, nesse texto de Mateus, as pessoas estão olhando para Jesus e estão dizendo: não, mas aquele não é o filho de João, não é o filho da Maria, não é o filho de José, não é o filho da Maria, a gente não conhece aquela pessoa, ele não é um galileu qualquer aqui como a gente é. E aí
aí o texto diz que por conta da incredulidade daquele povo não foram feitos muitos milagres naquele lugar. Outros textos também que nos chamam a atenção a isso, vão dizer sobre um ambiente onde Jesus, no texto de Marcos 6, quando Jesus olha para Pedro, e Pedro anda sobre as águas. E aí o texto fala que Pedro, ao andar sobre as águas, eu não sei se você conhece alguém aqui que já andou sobre as águas, eu não conheço, se você conhecer, por favor, me apresente, eu quero ouvir dessa história. Mas Pedro está andando sobre as águas, o texto diz que ele tem fé mediante uma palavra, ele está andando sobre as águas. Mas o texto diz que ele começou a afundar, e aí Jesus toma ele pela mão e fala: homem de pouca fé. Gente, se Pedro, que andou sobre as águas, tem pouca fé, eu olho para mim e falo: Jesus, eu estou sem nada. Eu estou andando ainda não sobre as águas, Jesus, ajuda nós. Mas quando a gente olha para o texto, Jesus continua ensinando aquele homem, e ele fala: olha, se você tivesse confiado, se você tivesse mantido seus olhos em mim, você não teria afundado. Mas muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor são agentes do diabo para minar a nossa fé. Porque o texto de Marcos 6 diz que Pedro, olhando o vento ao seu redor, gente, o vento estava ali desde quando ele saiu do barco. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando. A partir do momento que ele começou a olhar para o vento, ele começou a afundar. E muitas vezes situações são marcas, ou são ambientes onde o diabo mina a nossa fé. Um outro ambiente, lá em Mateus 9, em Marcos 9, em Mateus 17, nós encontramos esse texto. Jesus desce do monte da transfiguração, e ao descer do monte da transfiguração, Jesus encontra um pai, e o pai olha para Jesus: ora pelo meu filho, porque ele precisa de cura, e eu pedi para os seus discípulos, os discípulos não curaram. E aí Jesus olha, cura aquele homem, menino, e faz milagre nele, e os discípulos ficam envergonhados, e vão perguntar para Jesus, fala: Jesus, o que aconteceu? Jesus fala: olha, por causa da sua incredulidade. Jesus fala, em Mateus e em Marcos, ele fala essa palavra antes, ele diz: olha, homens de pequena fé, até quando eu estarei convosco? Porque os discípulos estavam orando para aquele menino, com incredulidade no coração, ou sem desfrutar do processo de Deus. E lá em Marcos, Jesus continua dizendo para eles, e eles questionam Jesus, fala: Jesus, por que não aconteceu? Jesus fala: olha, porque primeiro, vocês estavam com incredulidade, e segundo, eles têm demônios que só saem por meio de jejum e oração, e vocês não estavam vivendo isso na sua vida. E muitas vezes a incredulidade tem minado a nossa fé. Lembra de semana passada eu falei sobre a frase do Ângelo Bastos, que me chamou a atenção, onde ele diz, onde ele soletra a fé na vida de alguém. Ele soletra, alguém pergunta para ele: pastor, como soletra a fé? E ele fala: R-I-S-C-O, risco. E às vezes nós temos medo de nos arriscar, às vezes nós temos medo de nos posicionar. E eu fiquei pensando sobre isso. Quando eu estava pensando sobre essa pregação, o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração. Eu até compartilhei na nossa escola dominical. E eu orando, pensando sobre isso, Deus falou: Vinícius, vocês vivem de resultado. E como a palavra é primeiro para mim, eu sempre apanho primeiro, tá, gente? Quando eu estou montando as pregações, eu sempre sou o primeiro a ser atingido por ela. E aí Jesus falou muito forte no meu coração, falou: você está preocupado com o resultado. Eu falei: não, Jesus, como assim? Eu creio no Senhor, eu sou um crente bom, oro, jejuo, tal. E aí Jesus falou: você está preocupado com resultados? E eu falei: Jesus, explica então. E aí Deus falou assim: olha, se você orar por 5 pessoas, e as 5 pessoas forem curadas, você ora pela sexta? Eu falei: Jesus, eu oro até pela 1000. Se eu orar por 5, as 5 for curadas, eu saio orando, saio estendendo a mão, e oro, e vou Deus, sexta, sétima, oitava, 10ª, e vou até onde eu tiver força. E ele falou: e se você orar por 5 pessoas e nenhuma for curada, você ora pela sexta? Aí eu falei: Jesus, aí é diferente, né? Eu orei, eu vou falar
falar que talvez Jesus falou, então, você está preocupado com resultados, não por fé. Porque se você está preocupado, ou se você está vivendo por fé e não pelo resultado, você ora por 1000 pessoas. Porque a oração não depende de você, a cura não depende de você, o propósito de Deus é que nós obedecemos às suas ordenanças, em fé e em graça. Mas às vezes nós estamos preocupados com os resultados. E aí Deus me levou para ver alguns homens de Deus que têm se movido por fé e têm vivido nessa área de milagres e poder. E eu pesquisei, eu estava vendo um documentário, nesse documentário que eu falei, depois eu compartilho para os irmãos. E nesse documentário conta a história do Todd White. Todd White é um dos maiores evangelistas que existem vivos hoje. Um dos caras que Deus usa para curar pessoas. Ele é um americano, não sei se não é americano, né? Acho que ele é austríaco, ele é de algum país nórdico, mas ele vive nos Estados Unidos. E ele tem um dread muito grande, loiro. E ele é cheio de tatuagem, bermuda, todo diferente. Deus usa muito ele para mover na vida das pessoas, para curar pessoas. E o mais extraordinário que conta no documentário é que uma vez ele foi orar no meio de um show de rock, estava tendo um festival de rock mundial, e ele foi com uma equipe para orar por pessoas naquele lugar. E aí naquele lugar, ele orando, ele chegou numa pessoa que estava assistindo um show de rock, a pessoa era paraplégica, quando a pessoa não paraplégica, né? E aí ele olhou para aquela pessoa e disse assim, olha, eu vou orar e o meu Deus vai te curar. E aí todo mundo ficou atônito, falou, nossa, e se Deus não curar? E se Deus não fazer? Aí ele disse, olha, eu vou orar e Deus vai te curar. Por um ateu, tá no meio de um show. E aí ele naquele momento ele diz, Deus, eu creio no teu poder. E naquele momento usou a perna da pessoa que quando é paraplégica estava atrofiada, estava mirrada, começou a ganhar vida, e aquele homem se colocou de pé. Mas a história do Todd White não foi tão fácil. Ele disse que no começo, quando Deus chamou ele para viver nesse ambiente, ele disse que ele começou a orar, e ele em todo momento, aquele lugar que ele ia, todos os ambientes que ele ia, ele via alguém doente, ele via alguém com alguma questão, e ele começava a orar. E a esposa dele disse que ele passava vergonha, fazia ela passar vergonha, porque as pessoas não eram curadas. E ele continuava orando, e ele falou que ele orou por quase 1000 pessoas, até que a primeira pessoa foi curada. E depois que a primeira pessoa foi curada, ele continuou orando e as coisas foram acontecendo. E às vezes nós não temos disposição de termos a tamanha fé para orarmos por 1000 pessoas. Nós achamos que se nós orarmos por uma, por duas e não acontecer, nós falamos, não, Deus, não é propósito do Senhor eu orar, não é ordenança, Senhor, a ordenança do Senhor na Bíblia é para outras pessoas, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Mas a ordenança de Deus para a igreja é que nós oremos por pessoas. É para que nós possamos vencer a nossa incredulidade e parar de ser uns cristãos por resultado. Se Deus curar, eu orando na primeira, eu oro pela segunda. Não, gente, se Deus não curar, a gente orando por 10. Nós temos que orar por 20, nós temos que orar por 30, por 40, por 50. Porque o Senhor nos deu a autoridade, nos dá a ordenança de orarmos por pessoas. E eu encerro dizendo uma frase que Deus colocou muito forte no meu coração, que a fé é a certeza de Deus daquilo que Ele já fez e que ainda nem pedimos ou ainda não estamos vendo. E a minha oração para Deus é, Deus, ajuda na minha falta de fé. Que eu não sei se vocês, assim como eu, muitas vezes patinam nessas questões. Porque quando Deus está fazendo, gente, eu já vivi alguns ambientes onde Deus estava fazendo, onde Deus te orava por alguém, Deus curava, onde constantemente a palavra de conhecimento acontecia, a palavra de sabedoria acontecia. Estávamos na rua e Deus ministrava para fazer algo na vida de alguém, Deus fazia. Mas já vivi momentos também onde Deus não fez da forma como eu desejava. Ou que eu não tive discernimento específico para orar pelas coisas específicas de Deus. Mas o nosso desafio constantemente precisa ser
quem nós colocamos a nossa fé. Eu contei a história de um menininho há um tempo atrás, na nossa reunião de oração. E esse menininho marcou minha vida. 9 anos de idade. Ele foi numa igreja, e na igreja ele tinha um irmãozinho de 6 anos de idade, que era paraplégico. E o pastor da igreja disse que Deus era um Deus do impossível. Que Deus poderia fazer todas as coisas. Ele ouviu aquilo. Ele chegou em casa, e ele, ouvindo aquilo, crendo naquilo, ele pôs a mão nas pernas do seu irmãozinho, que estava ali dormindo. E ele orou para que seu irmãozinho fosse curado por Deus. Ele falou: Deus, olha, eu acredito no Senhor. E eu sei que o Senhor pode curar o meu irmãozinho para que ele volte a brincar comigo. E aquele menino, crendo em Deus, ele pegou a cadeira do irmãozinho, jogou na lata de lixo, foi lá sem ninguém perceber. Os pais estavam na sala, ele passou quietinho, foi lá, jogou na lata de lixo. E gritou da cozinha, falou: meu irmão, vem aqui tomar um Danone comigo. O irmãozinho dele achou que estava sonhando, levantou, saiu andando, chegou na cozinha. E os dois começaram a pular, os pais vieram. E aí Deus moveu na vida daquele menino. Gente, é isso que nós deveríamos viver como cristãos. Às vezes nós perdemos uma fé sensível a Deus, como era a fé dessa criança. Às vezes nós, por conta da incredulidade, por conta do nosso tempo de igreja, por conta de tantas experiências boas e ruins que nós já vivemos, nós achamos que não é desejo de Deus curar. Nós achamos que Deus não derramou sobre nós da graça, do poder que existia na sua palavra. Às vezes nós achamos que nós não temos autoridade, mas a Bíblia deixa claro: está disponível para nós viver o sobrenatural do Senhor constantemente em todo o tempo. Nós precisamos nos dispor para vivermos mediante a graça desse Deus que nós cantamos. Nós dizemos: Deus, o Senhor é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem o Senhor é. E nós cantamos, mas muitas vezes nós não praticamos. Nós ouvimos, mas muitas vezes não colocamos em prática. Muitas vezes somos incrédulos por conta de tantas coisas. Damos ouvido a tudo, menos a voz do Senhor. Eu lembro que no primeiro ponto, quando eu falei sobre os dons lá, 4 domingos atrás, eu falei sobre esse ponto, que eu disse: olha, nós estamos com muito recurso, e Deus deixou de ser a nossa primeira opção para ser o nosso último recurso. Nós procuramos tudo, nós vemos tudo, nós vamos para qualquer lugar, antes de irmos primeiro para Deus, antes de buscarmos primeiro em Deus. E eu quero te convidar a orar dessa forma comigo. Porque eu vejo que muitas vezes, em muitas coisas, eu também vivo de forma incrédula. Eu às vezes dou ouvido para a voz do diabo, dizendo que não é. Às vezes eu escuto algumas coisas, algumas direções do Senhor, e eu falo: não, é coisa da minha cabeça, Deus não está querendo fazer isso não. Às vezes eu falo: não, Deus não ia fazer eu passar vergonha aqui não. Mas Deus tem constantemente nos ensinado que a palavra de Deus nos diz que é o desejo dEle, que é a ordem dEle para nós, que Ele nos deu autoridade. Mas a autoridade precisa ser recebida por nós e colocada em prática por nós. Então que nós sejamos, assim como Jesus diz, não só ouvintes do Evangelho, não só ouvintes de uma boa notícia, mas praticantes dessa palavra. Então que ao olharmos para a pessoa ao nosso redor, nós possamos nos compadecer assim como Jesus se compadeceu. Nós possamos ter esse olhar atento assim como Jesus teve. Que nós possamos entender que a autoridade está sobre nós. Quero orar com você. Feche seus olhos, meus irmãos. E às vezes você, olhando a sua própria vida, você identifica vários momentos onde você foi incrédulo, onde você não confiou, onde você teve medo de dar um passo de fé, onde você teve medo de se posicionar de forma clara em direção ao Senhor. E eu quero te convidar a clamar ao Senhor por isso, a orar ao Senhor por isso, a se dispor a Deus por isso.
Pai, nós não queremos, Deus, como teus filhos, vivermos longe da palavra do Senhor, Pai. Mas nós entendemos que a palavra do Senhor nos dá uma ordenança, nos dá uma direção. E o Senhor, ao enviar os seus discípulos, e nós como discípulos do Senhor, entendemos isso, que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes, autoridade para expulsar demônios, autoridade para em todo tempo bebermos coisas que são envenenadas e não sofremos o dano disso, autoridade para curar pessoas. O Senhor nos deu, e além disso, o Senhor nos deu uma ordenança: ide, portanto, e fazei discípulos. E ao dar essa ordenança, o Senhor nos diz: olha, em meu nome vocês cumprirão desses sinais. E Pai, nós queremos clamar em nome de Jesus. Pai, ajude-nos com a nossa falta de fé. Ajude-nos, porque muitas vezes a nossa incredulidade, a nossa carnalidade, a nossa humanidade diz que nós não podemos viver aquilo que a sua palavra já nos deu a liberdade e a autoridade, Pai. Muitas vezes os nossos ouvidos são infectados pelas palavras do diabo, ou pelo ceticismo deste mundo, que diz que o Senhor não é o mesmo, que diz que o Senhor não deseja mover, ou que o Senhor não deseja usar as nossas vidas para mover na vida de outras pessoas, Pai. Mas nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai. Toca nos nossos ouvidos, toca nas nossas vidas, quebra de uma vez por todas todo tipo de incredulidade, quebra de uma vez por todas toda herança maldita, toda palavra do diabo que venha sobre o nosso coração, tentando nos paralisar, Jesus. E que em todo tempo, Senhor, nós possamos aprender a depositar a nossa confiança e a nossa fé no Senhor. Deus, trata os nossos ouvidos, trata o nosso coração e tira as nossas vidas dos resultados, Pai. Mas coloca verdadeiramente a nossa vida solidificada na fé que temos no Senhor, Pai. Nós não queremos viver por aquilo que vemos, nós não queremos nos mover por aquilo que estamos vendo, porque nós sabemos que nós não andamos por fé, nós andamos por fé e não por aquilo que vemos, não por vista. Por isso nós queremos clamar: Jesus, derrama mesmo sobre nós da sua graça, para que possamos experimentar a cura e curar pessoas por meio do dom de cura, possamos experimentar o dom de operação de milagres, para que possamos também experimentar o dom da fé, e que em nome de Jesus, Pai, milagres e sinais possam começar a acontecer no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida, e que em todo tempo, Pai, o poder do Senhor possa ser inundado sobre nós de tal forma que as pessoas sejam constantemente inundadas pela graça do Senhor, Jesus. Por isso, Deus, abençoa-nos, instrua-nos, derrama da sua vida sobre nós, Pai, e toca com a sua graça para que possamos ser capacitados, inundados e cheios da certeza e da confiança que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Nós clamamos sobre isso, crendo no Senhor e crendo no projeto do Senhor para nós, Pai, crendo no propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós somos teus e a nossa confiança está no Senhor e nas obras das tuas mãos, Pai. Por isso nós nos dispomos a isso em todo tempo e cremos e oramos sobre isso, Pai, em todo momento, Jesus. Amém e amém, Jesus. Nós oramos por isso. Aleluia. Amém. Que você possa ser um agente de Deus nessa semana. Que você possa se desafiar. Eu não sei se já se desafiou dessa forma, mas eu tenho me desafiado nos últimos tempos, que quando eu encontro alguém doente, a primeira coisa que eu faço é orar. Eu oro crendo que o Senhor pode curar. Já vi Deus curando algumas coisas. Não todas, mas às vezes ainda a minha incredulidade pega. Mas constantemente eu tenho feito esse propósito de Deus, de ao ver alguém, ao ouvir alguma palavra de Deus sobre alguma pessoa, eu tenho me disposto a fazer isso. E nós somos chamados para isso, amém? Bia, compartilha para a gente os avisos.
Benção. Então, os nossos avisos dessa semana, que você possa estar atento. Culto de oração, quarta-feira, às 19h30, tem sido um tempo maravilhoso de Deus. Se você perdeu a vigília na sexta-feira, foi um tempo muito bom de Deus. O Marcos e a Érica que estavam aqui, eles são pessoas que Deus usa muito na área de palavras de conhecimento, na área de palavras de sabedoria, e Deus fez um tempo assim extraordinário sobre aqueles que estavam aqui, um tempo muito gostoso. Então, na próxima, nós, como temos falado, nós vamos começar a fazer mais disso, de oração, de vigílias, também de tempo de oração, como fizemos há uns 2, 3 meses atrás, da oração no sábado, relógio de oração. Nós vamos começar a crescer nesse ambiente. Então, se envolva nas próximas, se prepare para isso também. E além disso, se prepare para estar também na reunião de oração. Tem sido um tempo maravilhoso de Deus. Nós temos nos dispostos a orar a Deus, a clamar ao Senhor. Então, às 19h30, reunião de oração. Na quinta-feira, como tem no nosso boletim, nós temos o jejum regional. Então, toda a quinta região, a área nacional também está aderindo. Então, todo o Brasil, toda a quinta região, todo o Brasil temos jejuado na quinta-feira a partir das 19 horas. Então, das 19 horas de quinta até as 12 horas de sexta-feira, nós temos orado, temos a sala de oração aberta, temos esse tempo para orarmos juntos. Então, você estará orando por esse ambiente. Desse mês, de forma específica, nós temos orado pela relação à votação da STF em relação ao aborto, diversas outras pautas que têm sido pautadas na área nacional da igreja e também nos nossos ambientes de política, no nosso ambiente de governo, no nosso ambiente de igreja, no nosso ambiente de missão. Nós temos orado por várias dessas pautas, então você pode também se dispor a orar por isso, se dispor a separar esse tempo para estar junto conosco. Pode passar, Bia. Sexta-feira, nosso discipulado na casa da nossa irmã Eliana. E aí, a nossa irmã Eliana, de forma específica, pediu para que o discipulado, quando for lá, para que você fosse às 19h30. Porque quem já percebeu, né, nós temos um discipulado lá que é muito gostoso, o tempo passa muito rápido. E às vezes fica muito tarde, tanto para as crianças dela, tanto também para a gente, às vezes, voltar. O Elton, que vem de Serra Negra, às vezes tem que vir, aí chega aqui 11 e pouco, até ir para Serra Negra. Então, nós marcamos um pouquinho mais cedo. Então, esse ajuste que nós temos feito. Então, discipulado na casa da Eliana, semana que vem, às 19h30. Pode passar, Bia. Escola dominical no domingo. E o nosso culto da família, às 18h10, no mesmo horário, nós vamos encerrar esse tempo de falarmos sobre os dons. Então, não perca. E além disso, como eu falei na sexta-feira, o nosso distrito tem feito o encontro com Deus. Então, encontro com Deus é um ambiente onde nós separamos um final de semana para buscarmos a Deus, para sermos ministrados por pessoas capacitadas por isso, que já estão vivendo nesse ambiente, que também podem nos ensinar, podem nos ajudar. E é um tempo extraordinário. Eu estarei também lá trabalhando nesse ano como um dos laranjinhas, né, que é fazendo parte da equipe de trabalho. E o nosso distrito liberou algumas vagas para as outras igrejas, para os distritos. Então, nós precisamos, se quiser, precisamos nos dispor para estar. Tem um valor de investimento, se eu não me engano, é R$180, que aí alimentação, todo aquilo que você recebe lá no encontro também. E nós teremos esse ambiente específico. Que eu tenho falei isso na sexta, de que encontro com Deus é para crente. Então, para quem precisa buscar mais de Deus, para quem quer separar no tempo para buscar a Deus, às vezes nós não temos tempo na nossa agenda para buscarmos a Deus, para separarmos um tempo, para sermos ministrados. E o encontro com Deus dá essa oportunidade para nós. Um momento onde nós somos ministrados com palavras edificantes, onde nós somos ministrados por Deus. Então, esse tempo estará disponível para nós. Eu vou lançar essa arte no nosso grupo da igreja. O das mulheres será de 4 a 6 de novembro e o dos homens de 11 a 13 ou de 12 a 14, alguma coisa assim. Começa sempre na sexta-noite ou no sábado de manhã e termina no domingo após o almoço. Então, é o tempo que nós separamos para buscarmos a Deus. Se você quiser, dê o seu nome para que a gente possa reservar sua vaga, para que a gente possa separar esse tempo. Eu vou mandar essas informações no grupo e aí você pode também se dispor para estar lá. São esses avisos específicos. Essa semana de
terça a quinta eu não estarei presencialmente na cidade. Vou estar na conferência do CPTI, que é uma conferência para igrejas que estão em processo de revitalização na área nacional. Então, várias pessoas vão estar aprendendo um pouco mais sobre revitalização, crescendo nessa área, para que também possa, como pastor, pastorear vocês um pouco melhor e crescer nessa área. Então, vou estar naquele momento lá. Nossos ambientes vão girar da mesma forma. Todas as nossas programações, se precisarem de mim, estou no meu WhatsApp, estou à disposição, mas vou estar especificamente aprendendo. Então, vai ser um ambiente de aprendizado muito grande. Que Deus possa também abençoar minha vida nesse tempo. Amém? Se coloque de pé. Creio que são esses os avisos. Quero orar por vocês, encerrando esse culto. Pai, nós te damos graças, Deus, pela tua presença sobre nós, Jesus. Obrigado, Deus, porque ao olharmos a tua palavra, ao desfrutarmos do propósito do Senhor, ao desfrutarmos da graça do Senhor sobre nós, nós em todo momento sabemos que o Senhor é um Deus poderoso e gracioso sobre nós, Pai. Por isso clamamos para que o Senhor possa abençoar a nossa semana, abençoar as nossas vidas, que em nome de Jesus, essa semana seja uma semana de bênção do céu sobre nós. Essa semana seja uma semana de vivenciarmos um tempo cheio da tua presença, da tua glória. Por isso clamamos, Jesus, toque em nós com a sua graça, toque em nós com o seu poder, abençoa as nossas vidas com a unção do Senhor, para que possamos crescer, desenvolver, praticar tudo aquilo que ouvimos, e que essa semana seja uma semana cheia da tua glória, Deus. Abençoa os nossos desafios, derrama a graça sobre nós, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos amigos, abençoa os nossos trabalhos. Tudo o que fizermos seja para a honra e glória do Senhor, e para que o teu nome seja exaltado e magnificado sobre nós, Pai. Por isso nós queremos clamar em nome do Senhor Jesus. Toca em nós com o teu poder, Pai. Toca em nós com a sua graça e despede-nos mediante a presença e a glória do Senhor. É isso que nós oramos, crendo no Senhor em todo tempo, Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, e que a comunhão, a consolação, a presença e o poder diário, por meio do Espírito Santo, esteja e permaneça sobre nós. E até nos encontrarmos novamente, que essa paz e essa graça possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. É isso que oramos. Amém e amém e amém. Estenda a mão para o seu irmão que está ao teu lado e vamos declarar esse refrão para os nossos irmãos, dizendo: que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, lhe encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Dê um abraço nesse irmão que está ao teu lado aí. Não esqueça do nosso café, em nome de Jesus.